Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. E Unimed, cuidado que te acompanha. Pai para todo mundo, né? Boa tarde. Lamentavelmente, né, o dia hoje não está muito legal. Neste 17 de agosto, o Brasil perde uma das maiores figuras da televisão brasileira. Silvio Santos nos deixou na manhã de hoje. E a gente lamenta, né? Porque, afinal de contas, este homem trabalhou a vida toda para chegar onde chegou. Uma trajetória maravilhosa. Um homem que fez a alegria de milhões e milhões de brasileiros durante todo este seu trajeto como comunicador de televisão. E a gente... Hoje nós estamos aqui com o Dr. Joaci, Dr. Irangalo, Sérgio Pires e Eric Araújo. Vamos tocar o programa hoje e com este tom realmente de tristeza, né? Lamentando profundamente o que aconteceu. Eu até comentava com o Sérgio Pires, lá no estúdio da rádio, esses dias... A gente dando uma olhada no quadro clínico do Silvio Santos, eu dizia, olha, a pessoa com 93 anos e com esse quadro clínico, eu, na minha santa ignorância, estava imaginando que não há medicina que dê jeito, lamentavelmente. Doutor Irã, boa tarde. Boa tarde, meu estimado Beni Andrade, nosso grande presidente hoje na nossa bancada. Você é o cara. É óbvio que quem nunca assistiu Silvio Santos, pelo amor de Deus, eu acho que nunca abriu uma televisão. É um cara que, um grande homem, né? Ele tentou se meter na política. Eu achei que aquilo ali foi o maior desastre, mas o Brasil iria melhorar se ele conseguisse. É um grande comunicador e empreendedor. Ele botava o dedo, crescia as coisas. A prova é que ele alugava espaço nas televisões e no final hoje um dos maiores canais de televisão do nosso país é o SBT. Você não vê o SBT metido em rolo, né? Você não vê. Não vê. Então é uma pessoa que o Brasil perdeu, um grande homem, né? Mas o céu ganhou também, um grande comunicador, uma pessoa que vai levar alegria para o céu. Mas no meu destaque, meu estimado presidente, primeiro eu quero cumprimentar o Sérgio, o Eric e o Joaci, estimar que o nosso professor Peixoto se recupere o mais rápido possível. Eu estou acompanhando, acho que todo mundo está acompanhando a guerra, Venezuela, né? E a gente, como é um país próximo da gente, nós estamos próximos, querendo olhar essa situação da Venezuela, né? É lamentável, né?
Esse cara não ganhou essas eleições, que é o pior, né? Ele se esqueceu de desligar lá o negócio das contagens dos votos, né? Aí foi quando foi o amadorismo dele. E para completar, no dia seguinte, um partido político da esquerda parabenizou o Maduro. E ontem, no Rio Grande do Sul, o presidente da República do Brasil disse: não, lá não tem ditador, não. Lá tem regime autoritário. Eu não sei qual é a diferença. Estou com 2 juristas aqui para ver qual é a diferença do autoritário para o ditador. O cara acha que ditadura é só com militar. É pior quando está sendo militar. Esse é meu ponto de vista, né? Então, cada vez mais, eu acho que alguém deveria preparar a fala do nosso presidente para ele parar de falar aberração, né? Eu não vejo diferença nenhuma de ditadura para regime autoritário. No final, tudo é a mesma coisa, que é oposição da liberdade, ele proíbe a liberdade, não aceita opiniões divergentes. E é isso, meu estimado presidente Beni Andrade. Muito bem, gente. Aqui à minha esquerda. Agora eu vou à direita, né? À direita. Serginho Pires, boa tarde. Boa tarde, Beni, doutor Joaci, doutor Irã, querido Eric Araújo, meu presidente, em quem eu votei nas últimas eleições, viu, doutor Irã? Votei para todos os cargos. Obviamente que os destaques da semana são essa tragédia de hoje para o nosso coração, perdemos um dos maiores brasileiros de toda a história, um homem queridíssimo em todos os quadrantes do país, e a ele rendo minhas homenagens e lamento essa perda. O meu outro destaque, Beni, são as queimadas, que nós vamos certamente discutir durante esse programa todo, e a vergonhosa omissão da grande maioria das nossas autoridades. A cidade de Porto Velho viveu essa semana uma semana de angústia, com ar irrespirável, e não se ouviu nenhum protesto. Agora sim estão começando as mobilizações, e eu diria que antes tarde do que nunca. Agora, um outro destaque, eu quero fazer uma homenagem a um dos membros dessa mesa. Eu pediria para o pessoal lá da técnica colocar uma foto preto e branco que eu mandei aí para cima, que eu vou pedir que o nosso homenageado comente a foto. Quem são esses personagens, doutor Irã Galo? Rapaz, isso aqui era da porta da minha casa. Foi a primeira calça comprida, né? De tropical que eu ganhei da minha mãe, do meio a minha mãe, né? Dona Inácia? A Dona Inácia, do lado é o Viriato, né? Viriato Moura. Viriato Moura. E eu lá magrinho, né? Com uma calça nova que a minha mãe me deu, rapaz, essa calça daí eu guardava, não usava ela porque foi a primeira calça comprida que eu ganhei de tropical. E o sapato, faltou focar lá, que era um sapato polar. Lembra do sapato polar? Então, essa foto aí, como é que tu conseguiste isso? Que eu não tenho essa foto. Eu tenho as minhas fontes. O Everton vive me gozando porque eu tenho as minhas fontes. Então, essa foto é mais ou menos em meados do ano 60. Tá? Ali o doutor Irã, no meio Dona Inácia, inesquecível, mãe do doutor Irã, que certamente o emociona quando vê. E o doutor Viriato, grandão já, altão, que é primo do Irã. E o Viriato, quando nasceu, a mãe dele faleceu. E a sua mãe, Dona Inácia, criou ele. Então são irmãos, na verdade. Primo e irmão. Irmãos pela mesma mãe. Então, doutor Irã, eu fiz essa foto esse destaque para lhe homenagear, mas principalmente homenagear a Dona Inácia. Você sabia que a minha mãe foi a primeira mulher a ter habilitação de motorista no território federal de Rondônia? Era Guaporé, eu acho, território de Guaporé. Foi a primeira mulher que tirou a habilitação. Que legal. Então, doutor, considere-se homenageado através da Dona Inácia. E eu quero mandar um abraço muito especial para o meu querido amigo Viriato Moura, uma pessoa que eu tenho profunda admiração. O Irã, hoje, daquela foto, o Irã é o presidente do Conselho Federal de Medicina, comanda mais de 550 mil médicos no país, e o Viriato além de médico, é um artista, diretor de um hospital Central, aqui muito
conhecido e também é um grande artista, escritor e tal. Então, eu fico muito orgulhoso em ter amigos desse tamanho. Tá bom, Beni? Tá ótimo. Muito bom. Então tá bom. Não tem mais nada? Não, estou bem quietinho agora. Então tá bom. Eu ia pedir pro Eric segurar minha mão, que eu tô meio nervoso. Mas ali tá um contraste, camisa vermelha e camisa preta. Não dá um contraste aí, presidente? Tá brava a coisa ali. Gente, mas esta semana também o caldeirão ferveu lá em Brasília. Nas hostes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Será que vem alguma coisa aí? Doutor Joaci, boa tarde. Boa tarde, Beni. Boa tarde aos amigos da mesa, ao Eric, que está por aqui, ao Everton, que deve estar nos assistindo lá no Sul, ao professor Peixoto, melhoras, meu querido, que você possa estar aqui o quanto antes, e a todos os telespectadores. Meu destaque, como não poderia deixar de ser, diz respeito a Silvio Santos. Cenoura Bravanel, que nos deixou hoje aos 93 anos de vida, às 4 horas e 50 minutos, em São Paulo. E que, para quem não sabe, mas quem quer estudar política precisa saber, Silvio Santos foi candidato à presidência da República. Durante 23 dias, na primeira eleição direta do país, em 1989, na eleição que Collor ganhou, Silvio Santos tentou ser candidato pelo PFL, Aureliano Chaves não deixou, as hostes do partido naquele momento não deixaram, PFL, que era o antigo PDS, né, que transmudou para PFL, e não deixaram o Silvio Santos sair, então ele saiu candidato pelo PMB, partido da época que era presidido por Armando Correia. Não, Armando Correia, sim, o presidente dele. E o vice, que se colocou como vice do Silvio Santos na época, foi o Marcondes Gadelha. E na época era cédula de papel, faltando apenas poucos dias para a eleição, as cédulas já impressas. Silvio Santos entrou nessa corrida presidencial e teve que explicar que quem votava no Correia estava votando no Silvio Santos e que o número dele era 26, né? Tanto que o jingle de campanha era o mesmo lá, né? O 26 vem aí, lá. Então, ele tinha que explicar para os eleitores que quem votava no Correia, na verdade, estava votando no Silvio Santos. Foi um período muito curto, obviamente. Os políticos, né, de experiência e de plantão foram para cima. Tinha algumas coisas técnicas do partido que o Silvio Santos se colocou. Foi impugnada a candidatura dele por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral na época. Não porque o Silvio Santos tinha coisa errada, mas sim porque o partido não estava legalmente constituído. E, pasmem os senhores, ele entrou na campanha poucos dias da eleição. E todas as pesquisas naquele momento davam que ele liderava em frente de Brizola, de Lula, de Fernando Collor, e que podia colocar todo mundo no bolso naquele momento, porque ele tirava tanto voto da direita, da esquerda, do centro. Ele fez, para falar a verdade, um arregaço naquela campanha, ia detonar tudo, mas infelizmente não pôde ser candidato. Esse é o meu destaque de hoje, falando de eleição. Muito bem, doutor. Aí eu posso colocar o seguinte: esse Silvio Santos foi um cidadão de uma sorte, olha, porque veja bem, Deus botou a mão e disse: ô cidadão, você não vai entrar nessa não. Se ele pudesse ser candidato, tu acha que ele tinha ganho aquela eleição? Teria. E seria um desastre na vida dele. Porque ele corria o risco, sinceramente, de jogar por terra tudo que ele construiu. Mas Deus sabe o que faz, falou: neguinho, fica na tua. Não se mete com isso, não. Mas, viu, Beni, nós perdemos duas oportunidades. Uma com o Silvio Santos, outra com o Antônio Hermílio de Moraes, né? O nome dele? O Antônio Hermílio de Moraes. Dois grandes empreendedores que bloquearam, e ele disse, o Antônio Hermílio, agradeço quem me impugnou. Porque isso aí é uma sujeira. Né?
É isso aí que eu estou tentando dizer. Eric Araújo, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Beni. Boa tarde, doutor Irã, doutor Joaci, Sérgio Pires, Everton Leone. Estima melhoras aí para o professor Peixoto. Em breve o senhor esteja aqui novamente conosco. Ô, Eric, fala em melhoras, me permita. É que eu tenho um recadinho aqui. Opa! Eu quero fazer um pedido aqui a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento e principalmente aqueles doadores de sangue. Por favor, a Rayane Silva, que é nossa colega, está precisando urgentemente do sangue tipo O positivo. Eu vou repetir, a Rayane Silva está necessitando urgentemente do sangue tipo O positivo. Quem puder fazer essa doação, por favor, se dirija ao Femeron para fazer a doação deste sangue. Eu repito, tipo O positivo. Pois não, Eric? Então, hoje eu trouxe 2 destaques que envolvem diretamente os mesmos atores, né? Como você bem disse, essa semana nós vivemos um clima hostil diante o vazamento das mensagens trocadas entre os assessores do ministro Alexandre de Moraes. Mas o que eu quero trazer aqui não é nada relacionado a isso, mas envolve diretamente o STF, que é essa briga entre os poderes que a gente está assistindo acontecer, principalmente ontem, depois da votação unânime no plenário virtual do STF, onde foi atestado aquele bloqueio feito pelo ministro Flávio Dino, em relação às emendas obrigatórias, né? Eu já havia falado aqui sobre essas emendas, que envolvem as emendas PIX, né? Que são emendas que estão sendo tratadas pelo STF como um processo sem a total transparência devida quando se quer falar da distribuição do recurso do dinheiro público. E aqui, antes que as pessoas que têm viés ideológico queiram dizer que eu estou trazendo algo criado no atual governo, essas emendas PIX, elas não foram criadas no governo atual, ela foi criada em 2019. Não envolve somente as emendas PIX, mas logicamente elas se fazem parte das que têm menos transparência no processo de distribuição de recursos. E aí, logo após a votação, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Arthur Lira, em contra-ataque ao STF, desengaveta a PEC que limita os poderes monocráticos dos ministros do STF. E o que nós estamos assistindo nada mais é do que eu tenho uma arma, você tem outra, se você apontar para mim, eu também vou apontar para você. E é lamentável que nós estejamos vendo isso, muito embora eles falem que existe hoje um diálogo entre os poderes, mas eu acho que não é assim que se resolve as coisas no nosso país. E o meu segundo destaque, que também envolve o mesmo ator, é que, infelizmente, ele parece que está conseguindo o que ele quer. E isso me preocupa, porque se não está indo pelo viés legislativo, que é através da limitação das redes sociais, parece-me que ele está conseguindo através da imposição, através do autoritarismo, viu, doutor Irã? Porque não existe ditadura sem antes existir um líder autoritário. A ditadura tem como premissa o autoritarismo. E o que parece estar acontecendo no nosso país é que nós temos um ministro que todos sabem que comanda praticamente tudo, todas as decisões hoje no Brasil, e o nosso caro Elon Musk anunciou nessa manhã que o X, o antigo Twitter, está encerrando suas atividades no Brasil por conta de um ofício enviado ontem aos seus colaboradores aqui no Brasil, com ameaças até de prisão, caso a decisão não fosse cumprida, e ele
E ele cita isso e manda o print, Sérgio, desse despacho do Alexandre de Moraes, onde ele ameaça, no final do despacho, que se não for cumprido, pode agir com prisão dos seus representantes legais no Brasil. É uma pena que nós estejamos assistindo esse tipo de situação no Brasil. Muito embora exista pessoas que sejam investigadas, Beni, no Brasil por fake news, por todo tipo de crime digital que estejam. Mas você querer impedir que o povo brasileiro tenha acesso a uma rede social através de decisões como essa é lamentável. Agora, interessante, gente. Que situação, né? Uma situação que, pelo que eu sei, é a primeira vez que vem em benefício do povo brasileiro. É a posição do ministro do Supremo, o Dino, né? E o Congresso Nacional, que não está nada feliz com essa posição do Dino de acabar com as verbas... As emendas impositivas, né? Via Pix. Como? Via Pix, tem a Via Pix e tem as emendas também individuais. Exatamente, né? Porque é aí que está acontecendo o Sérgio Pires e o doutor Irã, o doutor Joaci, bem como o Eric, que vivem mais esses momentos, né, da administração do Brasil, principalmente envolvendo o Supremo Tribunal Federal, agora o TSE, e aí o posicionamento do Congresso Nacional, que o presidente resolveu desengavetar, né, o pedido de impeachment do ministro... Não, na verdade ele desengavetou um projeto de PEC que limita os poderes por decisões monocráticas dos ministros do STF. No caso, é o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Mas o Girão parece que está tocando para frente o pedido de impeachment. Mas aí depende do presidente do Senado, né? Não há outro personagem que decida a não ser o presidente. Se todos no Senado pedirem e o Pacheco resolver não seguir em frente, o processo não segue. Então, os senhores estão dizendo que tudo, nada pode acontecer. Exatamente. O presidente do Senado, ele tem sido um constante covarde nessas ações. Ele recua, tem medo, ele tem interesses que alguns a gente sabe, outros a gente não sabe, mas não há qualquer interesse dele em tocar para frente, seja qual for o pedido de impeachment, seja contra quem for. Do STF. Não Sérgio, é só contra o Alexandre de Moraes, Sérgio, não. Esse cidadão nasceu aqui, mas com certeza não tomou água do Madeira. Não tomou. Quem toma água do Madeira é virar homem. Não teve tempo. Ele tem se acovardado e tem se escondido atrás de argumentos que ele defende. Cada um diz o que quer. Mas os brasileiros estão de olho nele. Então, mas os brasileiros que querem um país melhor, né? Eu até gostaria de saber do doutor Joaci se realmente o que vem sendo ventilado na imprensa, o senhor acredita que tem algum fundamento de que o ministro Alexandre de Moraes, em determinados momentos, teria usado o TSE, o STJ, em benefício próprio? E parece que isso aí está pegando. Vamos lá. Eu acho que até o Eric explicou isso durante o programa de rádio. Foi mal entendido, porque já falaram que o Eric estava mudando de lado e tal. Mas o que a gente precisa entender, o telespectador, existe um conceito no direito que chama poder de polícia. Poder de polícia e poder geral de cautela de todo magistrado. Isso todos os ramos do poder judiciário, que não é só um: justiça comum, justiça federal, justiça militar, justiça trabalhista, justiça eleitoral. Todos os juízes investidos na função da magistratura, eles têm esse poder de polícia, uns ramos do poder judiciário mais, outros menos. Qual o ramo do poder judiciário que tem mais isso, com mais ênfase? A justiça criminal, sabe-se que manda prender, obviamente, e a justiça eleitoral. E nesse ponto, eu não, sinceramente, eu tô em várias campanhas, né, no estado, 33 municípios, para ser mais exato, né?
E aí a gente está meio que correndo, né? E aí eu dei uma lida superficialmente, mas pelo que eu percebi, o Moraes pedia aos seus assessores, um deles inclusive eu conheço, que é o doutor juiz Marco Antônio, que é assessor dele lá no STF, para que pedisse informações sobre pessoas ou sobre instituições para fomentar nos inquéritos da fake news, nos inquéritos das milícias digitais e assim. Ele fez errado isso? Do ponto de vista jurídico, não. Todavia, talvez o que faltou nesse caso, e é aí que está dando pano para manga para quem quer criticar, que ele poderia ter feito isso oficialmente e não extraoficialmente. Por quê? Porque se ele fizesse oficialmente, não teria problema nenhum, porque poder de polícia cabe sim ao magistrado da Justiça Eleitoral. E aí, dizer se está certo ou se está errado, aí vai do campo ideológico de cada um. Eu penso que, com esse argumento, ele deu muita justificativa para que aquelas pessoas que buscam o seu impeachment tenham fundamento. E aí a gente tem que pensar, telespectador, que impeachment, na maioria das vezes, não tem nada a ver com questão jurídica, é puramente político. Eu só preciso enquadrar um fato à norma, e aí, às vezes, não é nem aquilo, mas vai para o plenário e o plenário vai dizer casso, porque não quero mais essa pessoa. Entendeu? Então, esse é o time que o Girão pegou e está querendo imprensar o Pacheco, que eu acho que, de fato, precisa ter alguma resposta em relação a isso, mas não está tendo até agora. Eu acho que o doutor Joaci deu uma lição, mais uma vez, sobre o assunto, como o Eric já tinha falado. Só que tem alguns senões nessa história. Por exemplo, como o ministro não contestou que há alguma inverdade naquelas gravações, ele está dizendo que elas são verdadeiras. Não é isso? É a obviedade. Numa delas, o assessor diz assim ao juiz auxiliar: olha, o ministro quer pegar o fulano de tal, que é o filho do Bolsonaro, mas eu não achei nada. E o outro responde, tá lá, transcrito: use a sua criatividade. Dá teus pulos, né? Tipo se assim, isso né? não é crime, aí eu não sei o que é. Porque um juiz dizer para o seu subalterno: use a sua criatividade para achar alguma coisa contra o Sérgio Pires, ou contra o Beni, ou contra o doutor Irão, o doutor Joaci, ou o Eric, para mim isso é um crime inominável. Como, e repito, como ele não contestou, eu estou acreditando que seja verdade. E o pior, né, Sérgio, o Joaci e o Eric são as pessoas mais abalizadas aqui, né? Eu só sou uma pequena opinião, mas eu li tudinho. Começou de madrugada, e eu, como me acordo muito cedo, eu acompanhei tudo, né? A TV Bandeirante colocando o tempo todo aquele negócio. O que me causa estranheza é o seguinte: até que me prove o contrário, o juiz tem que ser imparcial. Até que me prove ao contrário. Se eu tenho um problema com o Sérgio, eu como juiz, eu não posso julgar o Sérgio. Até que me prove, eu não posso, né? Isso aí. Aí o que acontece? Ele só mandava atrás do outro lado. Ele não mandava, ele não pegava como um todo. Como um todo. Era só o pessoal, era aquele deputado federal que está preso até hoje, do meu ponto de vista, injustamente. É o Bolsonaro. Essa turma. Não dá para a gente aceitar um negócio desse num país democrático de direito, né? Então eu fico preocupado, porque quando se usa a justiça, o nome justiça, né? Para se auto-beneficiar ou prejudicar alguém, aí, meu irmão, eu fico muito... Se vocês me permitem, é nesse momento, olhem só, esse é um exemplo muito claro. É nesse momento que se faz necessário as prerrogativas, por exemplo, da advocacia. Porque é esse, vamos dizer, é essa estrutura estatal que é contra um cidadão. Então, a gente, quando chega às beiras de um tribunal, não que o juiz esteja fazendo essa situação que o Alexandre Moraes está sendo acusado, mas é natural que o cidadão ele tenha que ter algo que um advogado, por exemplo, possa pedir em nome dele, doutor Irã, para que ele não possa ficar sufocado, porque nós já chegamos no tribunal abaixo da própria instituição. E aí imagina, um juiz, um promotor, um delegado de polícia,
um defensor, qualquer pessoa de uma área jurídica de carreira, pegue aquilo para fazer algo contrariamente à lei, contrariamente ao que diz as regras de Código de Processo Civil, a Constituição. Aliás, como fez e foi dito e acabaram com o Moro e com o Dallagnol. Eu não vejo nada de diferente hoje do que o Alexandre de Moraes está sendo acusado, do que o Moro e o Dallagnol fizeram. Para mim, é a mesma régua. Lá o filósofo cearense diz que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Né? Eu até disse, até uma forma de desabafo também essa semana, eu falei pro Everton, acho que ele leu no programa, eu acho que a gente precisa passar pelo menos pelo primeiro ministro que vai responder pelo menos o impeachment no Senado. Nem que ele não seja, eu não sei como é que vai ficar a questão política dele, mas ele precisa se submeter para que essas autoridades, esses magistrados, precisam saber que eles não são intocáveis, que eles não estão acima da lei. Eles interpretam a Constituição, mas eles não são mais do que a Constituição. Eles fazem a interpretação daquilo que lhes cabe do seu intelecto, mas eles não são melhores ou maiores do que nós aqui. O mesmo voto dele é o mesmo voto nosso. A gente vai morrer e vai para o buraco do mesmo lugar. Então, eu acho que, nesse momento, o Senado Federal tem uma grande oportunidade de colocar à prova uma instituição, o Senado Federal, que precisa dar uma resposta. Talvez nem casse. E eu acho que, não sei se é necessário, mas que precisa dizer, vocês do STF, vocês não são intocáveis. A hora que nós quisermos aqui no Senado, com o apoio do povo brasileiro, nós vamos abrir um processo de impeachment assim contra vocês. Mas aí é que tem um risco que o doutor Irã trouxe, que a gente precisa ver o que aconteceu na Venezuela. Por que o Maduro chegou onde chegou, como um ditador do tamanho que ele está? Porque eles submeteram-se a ele os membros do Poder Judiciário e das forças policiais. As forças policiais, quando se alinham ao governo, elas podem derrubar quem quer que seja. Mas se o governo ditatorial tem ao seu lado o poder judiciário, como está acontecendo no Brasil, o risco de ditadura é grande. Há um risco, sim. Claro, se vai acontecer, tomara que não. Vamos fazer de tudo para que não aconteça. Mas que há risco, há. Mas, Sérgio, eu acho que essa comparação, muito embora você tenha um pingo de razão em relação ao caminho que se traça para chegar onde chegou a Venezuela, existe uma diferença muito grande em relação ao Brasil. Hoje, para acontecer o que aconteceu na Venezuela, nós precisamos passar por um processo, primeiro, de institucionalização do governo dentro do Congresso Nacional, que eu não vejo hoje no Brasil. Acontece. A Venezuela só virou o que virou porque, em determinado momento, o povo desacreditou da política, como vem acontecendo no Brasil. Por isso que eu sempre repito isso que eu vou falar para vocês, principalmente aquele eleitor que, na hora da sua obrigação e do seu direito, a gente já discutiu isso aqui no programa, se esquiva de ir na urna votar. Quando os eleitores da oposição deixaram de votar na Venezuela, o então presidente, que não é o Maduro, o anterior, meu Deus... O presidente anterior da Venezuela, o doido, aquele... Chaves. Por que não te Chaves, Hugo Chaves. Por que não te cajas? Ele elegeu praticamente todo o Congresso da Venezuela aliados dele. A partir daquele momento foi possível ele fazer o quê? Uma nova constituinte. E aí, nessa nova constituinte, ele colocou os fatores necessários para virar o que virou a Venezuela hoje. O que eu repito, está longe de acontecer no Brasil, mas me deixa preocupado algumas decisões do STF. O doutor Joacir muito bem colocou que esse é o momento do Senado, com o seu presidente Pacheco, tomar uma atitude enquanto Senado e frear quem está criando esses problemas entre os poderes. Porque se ele não fizer isso, aí sim pode chegar um momento em que eles têm tanta confiança de que o que eles estão fazendo está tudo certo, que é capaz de eles próprios tentarem o golpe. Mas Eric, eu concordo em tese com o que tu falaste, mas eu quero reforçar. Não em relação ao Brasil, mas em relação à Venezuela.
Por que a oposição se enfraqueceu? Porque o judiciário começou a caçar todos os opositores. Eu sou opositor na Venezuela, sou candidato. A justiça caça a minha candidatura. Como é que eu vou disputar uma eleição? É por isso que é importante a oposição nunca deixar de lutar pelo seu espaço na política. Lá na Venezuela, todos os candidatos bons da oposição, doutor Irã, foram caçados. O único que sobrou, que foi esse que venceu a eleição, e venceu porque as pesquisas de boca de urna davam 70% para ele e 30% para o Maduro. Esse cara é um desconhecido. Foi o único que a justiça deixou concorrer achando que ia ser moleza. Então a gente tem que ter cuidado, sim. Muito bem. Gente, só para a gente voltar a encerrar esse assunto, mas o grande problema que vem chamando a atenção com relação a isso aí, nesse cabo de guerra, é o fato de que 2 grandes órgãos de comunicação, declaradamente de esquerda, é que divulgaram o vazamento disso tudo. E isso realmente é preocupante. É preocupante. E já estão dizendo que vai ser na base do conta-gotas, né? Beni, o sistema não tem partido, o sistema não tem político. Isso para um canal de mídia igual a Folha de São Paulo é como mel no bolo. É tudo que um jornal quer. Foi eu que falei que eles vão soltar as pílulas. Exatamente. Sistema de pílulas, o que é? Quem trabalha no marketing sabe disso. Quando você quer fazer um marketing ou atrair a audiência para si, você vai soltando aos poucos a notícia. Então, nós não sabemos ainda qual é o conteúdo total disso. São 6 gigas. 6 gigas de arquivo, doutor Irã, são horas. Horas de conversa, mas muita hora. É o vaza-jato agora a conta-gotas, né? Isso aí é o que aconteceu com o vaza-jato. E só que eu acho que pra gente encerrar, não sei se nós vamos falar mais a respeito disso, é bom, o Eric tocou num ponto, que de fato eu acho que o Elon Musk é um cara que não é bilionário à toa. Na verdade, ele aproveitou uma situação, porque o que querem? A gente precisa dizer isso com muita responsabilidade. O que querem esse pessoal dessas big techs? Eles não querem ter responsabilidade nenhuma, Beni. Alguém manda, o judiciário manda eles retirarem uma propaganda, eles, não vou fazer, porque isso quem tem que fazer é o moderador, é não sei quem. E aí o que ele aproveitou? Ele falou, não, eu estou saindo porque eu estou sendo ameaçado, estou sendo censurado. Mas, de fato, o que a gente que advoga muito na justiça eleitoral acaba vendo que essas grandes empresas, Meta, que são provedoras de conteúdo aí, elas acabam não respeitando as ordens judiciais. Por isso que nesse ano a Justiça Eleitoral tem autonomia para determinar a retirada. Se não for retirar, o provedor de conteúdo também fica responsável por exemplo, uma publicação de algum candidato que tenha falado ou trazido uma mentira em relação a outro. Só para... O que me deixa mais assim... alguns ministros pender para o outro lado. Essa frase, perdeu o mané. Isso aí ficou muito ruim. Muito ruim. Para o Supremo, né? Politizaram hoje eles, né? Não tem jeito. Olha aqui, gente. Heróis que não usam capas merecem um Goodyear. Promoção Mês dos Pais na Pemasa. Tudo em até 21 vezes no cartão. Vejam isso. Mês de agosto, mês dos pais, e a Pemasa preparou um super parcelamento, tudo em 21 vezes para você economizar. Confere comigo, você vai encontrar pneu Kelly Ed Touring 2 175/70R13 para Uno e Palio, saindo para você em 21 vezes de R$ 13,70. Sem contar pneu Eagle Sport 2 185/60R15 para Gran Siena e Cronos em 21 vezes de R$ 24,40. Pneu Hughley Horse 265/60
65R17 para S10 e Ranger, saindo para você em 21 vezes de R$ 65,80. E você também vai encontrar pneu Hughley Ossi 265/70R16 para Frontier e Triblazer, aí saindo para você em 21 vezes de R$ 59,90. Pneu Hughley Ossi 265/60R18, saindo para você em 21 vezes de R$ 63,20. Vai ficar de fora? Gente, vem pra cá, vem aproveitar. Lembrando que a promoção é enquanto durar o estoque. Afinal de contas, Pemasa é o seu autorizado Goodyear aqui no estado de Rondônia. Vem e aproveita. E olha, gente, a promoção é válida enquanto durarem os estoques na Pemasa, o seu revendedor autorizado Goodyear, com peças, pneus, recapagens e serviços, até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Olha, vamos chamar o companheiro Everton Leone. O Everton fala sobre a morte do apresentador Silvio Santos. Muito bem. Daqui a pouco nós teremos aí o Everton falando sobre a morte do apresentador Silvio Santos. Tá ok. Vamos lá. Olá, amigos do Papo de Redação. Hoje eu tomei conhecimento há alguns minutos atrás do falecimento do comunicador e do empresário Silvio Santos. Sem dúvida alguma, uma das grandes referências que todos nós temos como homem de comunicação e como empresário de raro sucesso. A gente está todos nós desse mundo da televisão, da comunicação, todos nós muito tristes, porque o Silvio Santos, sem dúvida alguma, foi um exemplo para todos nós. Como homem, como dono de empresa, como cidadão, como pai de família. E hoje é um dia muito triste. O profissional morre, o homem morre, mas certamente a lenda sobrevive. E Silvio Santos ficará certamente na história, para todo sempre, como uma das pessoas mais importantes da televisão brasileira. Choro junto com vocês a morte de Silvio Santos. Lamentável. Muito bem. Disse tudo, Everton. Está aí o companheiro Everton Leone Beni, a respeito da morte de Silvio Santos. Pois não, Sérgio Pires. o Everton sempre foi fã do Silvio Santos. Quando ele era menino, ele ia para Porto Alegre de ônibus, lendo as placas com voz de locutor. E além disso, durante a vida dele toda, ele sempre foi muito fã do Silvio Santos. E aqui, muita gente até hoje chama o Everton de Silvio Santos de Rondônia. Ele tem uma trajetória proporcional, claro, aqui no nosso estado, do Silvio Santos, com talento, com muito trabalho. Os dois trabalharam que nem uns doidos. E o Everton, a gente espera que viva muito mais do que os 93 anos do Silvio Santos. E Silvio Santos que foi dono da Record, né? Foi dono da Record. Foi a partir de uma negociação com o Silvio Santos que o atual dono, o bispo Edir Macedo, e através até do Silvio Santos fazer um negócio com ele e acreditar que ele iria honrar com aquele negócio, né? Quem assistiu o filme, o Silvio Santos tem uma ênfase, né? E sempre eles tiveram um grande respeito. A gente percebia isso, né? O Silvio Santos, quando foi fazer visita lá no Templo de Salomão. Enfim, é um ícone. Você falou para mim que um dos maiores, para mim, com todo respeito aos demais, para mim é o maior ícone da comunicação brasileira. Tá, e indiscutível. essa negociação do Silvio com o Edir Macedo aconteceu naquele período em que o Silvio Santos procurou Roberto Marinho para renovar a locação do horário que ele tinha na Globo, que apresentava o programa Silvio Santos todos os domingos. Na Globo. Na Globo. Só que aí o senhor Roberto Marinho disse que não teria mais interesse nenhum em renovar esse contrato de locação do horário para ele.
E aí, meu amigo, a coisa ficou difícil por lado do Silvio. Só que aí o Silvio teve a feliz ideia de conversar com o bispo Edir Macedo, que tinha umas ações lá ainda com relação à Record, e o Silvio Santos comprou aquelas ações e conseguiu então dar início à consolidação do sistema brasileiro de televisão. E eu até me lembro de um episódio... Antigamente era TVS. TVS. Eu me lembro que um detalhe chamou a atenção, é que eles fecharam o negócio e quase que na mesma tarde o Silvio voltou lá com um cheque na mão, no valor exato para pagar o que ele estava comprando. Quer dizer, ele formou uma amizade muito grande, né? E é importante também dizer, Beni, que a primeira concessão do Silvio Santos foi no período tido como de ditadura e o presidente, então, João Figueiredo, foi que concedeu a primeira TV, a primeira concessão pública para o Silvio Santos foi do presidente João Figueiredo. TVS. Beni, um telespectador aqui está sugerindo que a gente ponha no vídeo o WhatsApp daquela pessoa que está precisando de sangue, para que ele possa, que os telespectadores possam manter contato e ver mais detalhes. Então eu peço aí a produção, por gentileza, né, que deve ter aí o WhatsApp da Rayane Silva, para que os nossos telespectadores possam se orientar direitinho com relação ao sangue tipo O positivo. Como que é? Quem tem interesse, quem pretende fazer a doação do sangue tipo O positivo, por favor, se dirija à Femeron. E é importante, Beni, que ao se dirigir para essa doação, a pessoa cite o nome a quem ela está doando sangue, tá? Que no caso é a Rayane Silva. Exato. Olha, eu vim aqui para doar sangue para Rayane Silva, tipo O positivo. É bom que deixe isso bem claro para não causar nenhum problema. Tá certo? Muito bem. O que eu tenho aqui? Beni, e as queimadas? Rapaz, será que aquela chuva de ontem deu uma melhorada. Em algumas regiões, né? Em algumas regiões que choveu, não foi na cidade região toda. sul não vi água. Mas isso é muito normal em Porto Velho. Região né? norte também nada de mas água. na minha casa choveu pelo menos forte 10 minutos, se deu uns trovões e tal. Lá na minha região também, lá no bairro Lagoa, choveu bastante. Me parece que na Zona Sul também. Em algumas áreas da Zona Sul. No centro da cidade também. Essa cidade é muito grande, Beni. A gente não tem ideia do tamanho de Porto Velho. Já que as autoridades não nos ajudam, Deus ontem deu uma ajudadinha, né? Agora quero dizer, choveu, porque depois de um certo tempo, por falta de tempo, olha que legal, eu mandei lavar meu carro. O Beni, sexta-feira 13. Então lave toda semana, por favor, Toda semana. Beni. Foi o que minha esposa disse, olha, umas 2 vezes por semana leva o carro para lavar. Nós temos uma matéria disso aí, Beni, acho que temos, né? Eu queria comentar um pouquinho, porque principalmente a omissão das autoridades rondonienses é uma coisa inacreditável. Parece que nós passamos uma semana embaixo do fog londrino, uma fumaça tóxica, e tu não ouviu uma voz sequer dizendo, olha, vamos tentar resolver, vamos tentar nos mexer, vamos... Agora não. Na sexta-feira o Ministério Público do Meio Ambiente começou a se mexer e nesse final de semana o governador Marcos Rocha reuniu uma troupe enorme de assessores para começar a mexer no assunto. Porque senão, se a gente não tivesse berrado, ia ficar como se nada estivesse acontecendo. Sábado passado estava a nossa ministra aqui, né? Bom, isso é outra coisa. Ela passou aqui o sábado todo, não deu uma palavra sobre as queimadas. Zero. Nada está acontecendo, é zero. É querer demais, né, Sérgio, que ela falasse sobre isso. Essa semana, pessoal, o meu filho tem 14 anos. E ele, em determinado momento, eu tive que buscá-lo na escola porque ele estava meio ruim. E ele falou uma coisa, falou, pai, tudo isso está acontecendo porque tem muitas pessoas que são gananciosas e não pensam nas outras pessoas. É isso. Verdade. Eu achei tão puro aquilo, mas a grande verdade, porque qual é o mal disso, das queimadas? Porque tá cheio de gente queimando. E cadê as autoridades para fazer a autuação?
Cadê os procedimentos que devem ser feitos? Então tem uma impunidade, a pessoa faz mesmo. Essa é a grande verdade. Doutor Joaci, o senhor imagina, todo ano as autoridades, o governo federal, estadual e municipal gastam uma fortuna em publicidade, dizendo assim, não queime, proteja nossas crianças. Adiantou alguma coisa durante 20 anos? Foi só jogado no lixo o dinheiro. Então, esse tipo de publicidade não faça mais. Tem que começar a dizer, ó, se você queimar, você vai ser preso. Porque senão, e prender pelo menos uma meia dúzia. Porque senão, o que adianta dizer, avocar a consciência de quem não tem consciência? É jogar dinheiro no lixo. Muito bem, olha, eu quero mandar um abraço carinhoso aqui. Vamos aproveitar quem tem que mandar abraço. Né? Já aproveitar eu quero mandar o Momento Maguila. Né? Quero mandar um abraço para minha esposa Renata, que está me assistindo em casa, meus 2 filhos, Sara e Saul, para o meu filhão lá em Rio Branco também, o João Henrique, e para um grande amigo meu, Levi, da panificadora Norte Nordeste de Atuarana. Um grande abraço, meu amigo. Sucesso para você sempre. Mais alguém? Eu tenho aí, eu mandei pro... Eu quero depois mandar um abraço. Eu tenho uma foto, a segunda foto que eu mandei aí, eu quero comentar um pouquinho sobre esse rondoniense, se vocês colocarem no ar. Aí, Odacir Soares. Ele faleceu em 12 de setembro de 2019, vai completar 5 anos da morte dele. Aí tem uma foto minha entrevistando ele num dos programas que eu fazia aqui. E o Odacir Soares, Beni, foi um político muito importante para Rondônia. Não tenha dúvida. Parece que ele não viveu, que não existiu. Não tem uma homenagem, uma citação, nada que lembre a trajetória do Odacir. Então eu quero registrar isso como homenagem à memória dele e à família dele, mas também pedir que tenha alguma atenção para a história desse homem em Rondônia. Bem lembrado, é bom lembrar também. Um dos fundadores da OAB aqui no estado de Rondônia. E é bom lembrar também que naquele massacre contra Fernando Collor, ele ficou na linha de frente. Odacir Soares não arredou o pé. Ficou solidário até o final. Solidário ao ex-presidente o tempo todo. Eu tenho uma foto aí para mostrar também, mandei pro Fofura aí. É do Romiro, lá da distribuidora do Felipe. Semana passada eu estive lá no domingo. E aí ele conheceu, essa é a Kombi da MyCooks, que está aí, estou inclusive com ela aí fora. E aí ele me atendeu muito bem, mandou um abraço para todo mundo. Romiro, da distribuidora do Felipe. Muito bem. Presidente, eu queria mandar um abraço e agradecimento, né? Hoje eu precisei dele, o laboratório dele, para fazer os exames, checar para me continuar com aquela corpinho de 40. Então. E eu quero agradecer o Baroni, secretário adjunto do estado de Rondônia. Um cara fantástico, o Baroni. Baroni é amigo, irmão, médico, e com certeza ele está ajudando muito o atual secretário de saúde. Um abraço, Baroni. O meu amigo Alexandre Nascimento aqui, que é servidor da Justiça do Trabalho, está me lembrando, Sérgio, que o Odacir também foi peça fundamental para a instalação do TRT da 14ª região Rondônia e Acre. Muito legal. Melhor político que o Estado teve, né? Sem sombra de dúvida, um dos melhores políticos. Ah, sim. Olha, o Baroni, eu não conheço o Baroni que o senhor está dizendo, mas me fez lembrar épocas e épocas atrás, quando eu trabalhava no Play Center em São Paulo. 900 anos atrás. Tinha lá um cidadão que era dono daquela banca de tiro ao alvo, só que atirava em cigarro. Né? O Baroni, um carioca maravilhoso, que eu tenho uma saudade muito grande do Baroni, infelizmente. Perdemos o contato e faz tempo que não... Beni, quando tu foi para São Paulo, que falou dono de uma casa, eu pensei que você ia falar daquela casa de facilidade do Baroni de São Paulo. Não, ficaram de trazer aqui os nomes, né? Nome. A Luz Vermelha, Maria Eunice, ficaram de trazer, lembra? O Bataclan. E até hoje ninguém trouxe, eu não ficou calado. Vamos trazer as casas da... Eu não vou falar mais não, porque o horário não permite. Tem muita criança assistindo. Olha aqui, um abraço carinhoso para a dona Francisca Maria e para o Júnior, que estão nos assistindo, o senhor Raimundo, a dona Maria e o Robson, família maravilhosa que nós tivemos o prazer de conhecer. O Valnei, um grande abraço, meu querido. Valnei é outra figuraça também que assiste o programa todos os sábados. E um abraço carinhoso ao professor William,
a sua esposa Nádia e também para a dona Geni. O professor William e a dona Nádia são avós da Maria Liz, minha bisneta, tá bom? E a dona Geni é a outra vovó também, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mas, o que eu faço aqui agora? Ah, tá, então vamos lá. No supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Não perca as promoções e as ofertas especiais. Vejam só. Aqui, todo dia é dia de economia. Festival de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina Frigon capa de filé vácuo, linha tradicional, R$19,80 o quilo. Açúcar cristal doce de 2 kg, R$5,85. Carne bovina Frigon costela ripa, R$10,89 o quilo. Repolho, R$3,48 o quilo. Refrigerante Guaraná Tuxal Champ, 2 litros, R$4,89. Só até segunda para todas as lojas. Festival de ofertas Supermercado Irmãos Gonçalves. Na loja e no site. Muito bem, mas é isso mesmo, Serginho Pires. É isso mesmo. Olha aqui. Começou ontem, né, causa... Pois não? Acho que, desculpa, mas começou ontem o período eleitoral oficial, né? Começou ontem, tenho para né? falar sobre eleições. Precisa, talvez, tecer comentários a respeito. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a repórter por uma matéria e na volta, doutor Joacim, vamos falar a respeito disso, né? Até para saber como é que está a situação. Vai que eu esqueço e mando um alô para um candidato aqui, sem saber que o cara é candidato, aí eu estou ferrado, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Olha aqui, gente. A causa mortes de Silvio Santos. A repórter Letícia Miyamoto está em frente ao hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, e nos traz agora detalhes da causa da morte do apresentador e empresário Silvio Santos. Nós seguimos aqui do hospital localizado na zona sul da capital paulista, onde a causa da morte do apresentador Silvio Santos acaba de ser confirmada pela unidade de saúde. De acordo com o último boletim médico, o apresentador morreu por conta de uma broncopneumonia associada ao quadro de H1N1. Lembrando que Silvio Santos estava internado aqui desde o dia 1º de agosto. De acordo com os parentes, os familiares que emitiram uma nota por meio do canal, por meio do SBT, eles disseram que, na verdade, ele fazia exames de imagem, que ele se recuperava de maneira bastante positiva. Essa era, claro, a expectativa de todos os fãs do um dos maiores apresentadores do Brasil, né, que tinha o quadro de saúde já acompanhado há algum tempo. Lembrando também que 15 dias antes dessa última internação, o apresentador chegou a dar entrada aqui na unidade de saúde por conta do quadro justamente de H1N1, mas depois ele recebeu alta e acabou sendo internado novamente no início deste mês. Agora, em relação a informações complementares sobre velório, enterro, aos poucos as informações estão sendo confirmadas. A última informação que a gente tem é em relação à causa da morte do apresentador. Algumas pessoas já passaram por aqui, como Otávio Mesquita, falou bastante emocionado sobre a relação com o apresentador Silvio Santos, e também o que há de informação a respeito da equipe médica, né, dos últimos dias do apresentador, é que todo o prontuário médico, os documentos relacionados ao apresentador eram mantidos sob extremo sigilo. Apenas médicos específicos tinham acesso a esses relatórios e também a área era bastante preservada aqui no hospital. A gente segue do local, como eu disse, no bairro Morumbi, na zona sul aqui da capital paulista, aguardando a chegada de novas pessoas que possam passar detalhes sobre velório, enterro, também como a família recebe essa notícia tão triste que o Brasil inteiro também não esperava receber neste sábado. Inclusive digo por mim, porque principalmente nos domingos, né, o Silvio Santos, desde que eu era criança, fazia parte da nossa trajetória. Ninguém esperava receber uma notícia como essa de forma tão repentina, mas ao mesmo tempo é importante que esses detalhes agora sejam passados aos poucos, com muita seriedade por parte dos familiares, parentes e pessoas ligadas ao apresentador. A gente segue aqui da unidade de saúde e qualquer novidade eu volto com vocês. Muito bem. Beni, muito obrigado. Um dos últimos pedidos do Silvio Santos
Um dos últimos pedidos do Silvio Santos, à família, foi que, caso ele morresse, não era para fazer homenagem para ele, não. Era para colocar desenho animado para as crianças. E é o que está acontecendo. Mas, Sérgio, Incrível, né? Sérgio, aí está provado que a medicina não é atividade fim, é uma atividade meio. Será que o meio que foi usado foi o meio correto? Lógico que foi. Dinheiro não faltava. Né? Estava no hospital de maior referência do país. Então, tem hora que a ciência ela tem início, meio, mas não tem fim. É a broncopneumonia. Normalmente, em idoso e criança, é nada mais que uma inflamação dos brônquios. E com isto, como as trocas gasosas ocorrem nos alvéolos, quando ele começa a ter uma infecção, acaba sendo incontrolável. Foi o que aconteceu com o nosso grande apresentador. Então está provado que dinheiro, nada disso resolve, que a ciência tem um limite na vida. Tem um limite. Você não pode arranjar um causador da morte, sempre o cara tem que arranjar alguém responsável pelaquela morte. Houve negligência, houve não sei o que. Está aí um grande exemplo. Um homem milionário estava no hospital de referência do nosso país. Assistido pelos melhores médicos do país. E uma ala todinha à disposição dele, da família. Verdade, doutor. Melhores médicos, melhores equipamentos, melhores métodos, enfim. É isso. Então, aí eu conversava com o Sérgio Pires anteontem, comentando a respeito disso. A gente dando uma olhada no quadro clínico que a imprensa estava divulgando com relação ao Silvio Santos, eu falei, gente, uma situação desta, aos 93 anos, tem medicina que praticamente irreversível, né, Beni? O Tito Cordeiro e a sua esposa, dona Luciene, eu mandei a foto lá para cima, eles estão nos assistindo, Beni, e o Tito está pedindo para registrar a tristeza dele, da dona Luciene, e de toda a família do Federal Burger pelo falecimento do Silvio Santos. Um grande abraço ao Tito, à sua esposa, a toda a família Federal Burger, né, que está sempre com a gente também, grandes amigos, pessoas muito queridas. O que nós ia fazer agora mesmo? Falar sobre o processo eleitoral que deu início ontem. Intervalo? Tudo bem. Então vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Muito bem. Estamos de volta com o nosso papo de redação. Eleições. Alguém tem... Bom, vamos falar então da eleições da campanha eleitoral, é isso? Exatamente. Ontem, à 00:01, iniciou oficialmente as eleições 2024. Então eu não posso mais mandar um abraço aqui para o Zé Grandão. Aí o doutor Joaci vai poder... Bahia também já é demais. Já é demais, né, doutor? Abraço não tem problema, né? A gente não precisa ficar bitolado também, né? Não, é porque o medo doutor, é porque o medo é tão grande diante do que está acontecendo no Brasil, né, Benito? Aí eu mando um abraço para o Zé Grandão. Aí aparece um adversário do Zé Grandão, o Zé Pequeno, né? Vai querer me processar porque eu estava mandando um alô. Favorecendo, né? Mas nessa banca temos o maior jurista eleitoral. Verdade. No dia que eu sair candidato, eu vou ver se... Eu não sei se eu vou ter condição de contratá-lo, né? Dinheiro acho que eu não vou ter. Então, mas só que acontece que o nosso ilustre causídico aqui, ele está responsável hoje por mais ou menos uns 32 candidatos. Meu Deus do céu. Então, você imagina como é que está a cabeça do cidadão. Se eu entro numa dessa e o cara me processa, o nosso causídico aqui vai ter muito pouco tempo para cuidar de mim. Mas isso que você está falando, Beni, eu agradeço a palavra de todos, é importante, porque chega no período eleitoral, tem muita gente que é oportunista também. Nunca mandou mensagem. E aí, quando chega no momento da campanha, ele começa a mandar mensagem de WhatsApp. Exatamente. E lá no WhatsApp dele tá fulano, e aí tá o número dele. Isso, obviamente, aqui já vai ter, e não é censura não, tá? Inclusive a orientação nossa de que pessoas que sejam candidatos e que mandem mensagem de WhatsApp, a TV não faça essa publicação,
Por quê? Porque vai estar fomentando uma candidatura, obviamente. Agora, mandar um abraço para alguém que eventualmente seja candidato, até porque você não está dizendo que ele é candidato. Você está falando o João o grandão. Né? O Zé Grandão. Não tá dizendo, o candidato, fulano de tal. Não, acho que em relação a isso não tem problema. Olha, eu quero mandar um alô para uma pessoa muito querida. Candidato? Que não é candidato. Já bem claro, não é candidato. A doutora Hélida Galo. Nossa querida doutora Hélida, que mais uma vez está aqui aguentando essa velharada aqui, que não é fácil, né? Doutora Hélida. Doutora Hélida da farmácia essa semana. Ela viu o que eu gasto por mês de remédio. Ela deu uma vistoriada no seu medicamento? Não, ela viu meus remédios, ela consome todo o meu salário. Mas falar nisso, esse medicamento está muito caro, viu? Eu acharia que deveria dar um basta nessa aumento. É verdade. Não, mas está bravo. Principalmente para a hipertensão arterial. Porque o governo tem a farmácia popular, mas alguns medicamentos não surtem efeito para determinado tipo de hipertensão arterial. Então, eu acharia que o governo devia olhar esse aumento desses preços. Vamos taxar o cigarro lá em cima. É verdade. Mas vamos deixar o remédio lá embaixo. Inclusive, doutor Irã, um dos bloqueios do orçamento do atual governo afetou em 1,5 bilhões a farmácia popular, tá? Pois é. Exatamente. E agora um outro detalhe também, ilustríssimo presidente do Conselho Federal de Medicina. Um detalhe, eu tomo um medicamento, eu não sei para que é, mas a médica passou, estou tomando. E sumiu o medicamento do mercado. Não acha. Farmácia nenhuma tal. Então, a orientação que temos agora não é comprar dois, são dois composição de dois medicamentos. Não sei o que, tantas miligramas e mais não sei o que, tantas miligramas. Então, para formar esse remédio que não tem, vai ter que comprar os dois. Que acaba dando que isso é mais caro até. Eu tenho um problema com Comodart. Mas tá aí, é o próprio. É o próprio, viu? Beni, sumiu. Beni, nosso presidente Everton aqui mandou uma mensagem do nosso telespectador Celso de Cacoal. Ele fala o seguinte: bom dia, Dinos. Os problemas que o Brasil está enfrentando hoje têm muito a ver com as omissões dos ministérios públicos e da OAB, e não cabe defesa. É o nosso telespectador Celso de Cacoal. E aí, gente? Que bom que ele colocou o Ministério Público também, porque tudo é em cima da OAB, né? Verdade. O Ministério Público tem responsabilidade também. Tudo quer culpar o CFM. Falar em OAB, Beni, ontem à noite a OAB fez aquela tradicional reunião com os candidatos antes da eleição. Reuniu 7 candidatos em Porto Velho para que eles assinassem um documento prometendo uma campanha limpa e sem fake news. Né? Muito bem. Aí todo mundo vota. Né? Mas aí houve dois eventos lá que eu queria destacar. Pode falar. O primeiro, o Samuel Costa. Quando ele foi falar dos seus projetos e tal, ele, lá no meio do discurso, e a culpa do 8 de janeiro foi do Bolsonaro. Não tinha nada a ver com o assunto. E a segunda foi a doutora Elma Torinho, que é candidata do MDB, que depois do seu discurso furou o protocolo e mostrou uma placa escrita à mão, dizendo: Mariana, venha para os debates, provocando a candidata Mariana. Então, não sei se isso já pode, eu não sei se pode, mas enfim, foram os dois momentos diferentes lá. Nós temos bons candidatos a prefeito a prefeitura da nossa capital. Eu acho que o povo tem que... Ninguém se detém no plano de governo de cada candidato. Eu já vi de alguns já. Por sinal, até me chamou a atenção, excelente os planos. É isso que nós temos que ver. Cada candidato, ele tem que dizer o que ele vai fazer na vida, né? Não pode só sair candidato e querer dizer que vai administrar Porto Velho sem ter uma diretriz daquilo que ele vai fazer. Bom, então lá vai. Saneamento básico, água potável, serviço de verificação de óbito, que não tem na capital. Um pronto-socorro municipal, que é o único a capital do Brasil que não tem um leito. E a guarda municipal, para você revitalizar o centro da cidade, porque o centro está abandonado, né? Está abandonado. Então,
Tem história o centro da cidade. A 7 de setembro é uma história para Porto Velho. Você tem que pegar, não acho que tem que bater nos noiados lá, nos drogados, mas você tem que pegar esses caras e tentar recuperar. E criar uma guarda municipal. Não pode eu criar a minha própria segurança se o Estado não está me dando. Verdade, doutor. Então, esse tipo de coisa vai acontecer com esses novos candidatos que estão aí. Nós temos juízes, médicos candidatos, administradores de empresas, advogados. Então, meu irmão, olhe bem, verifique, analise o projeto de governo de cada candidato. Com certeza, se você fizer isso, você vai votar bem e nós vamos ter um candidato excelente para governar o nosso município. E acrescentando tudo isso que o doutor Irã colocou, Beni, doutor Joacir Sérgio, é importante salientar que eu sempre digo isso, a população de Rondônia, ela é muito sábia na hora da escolha, principalmente em observar aqueles que gostam de ataques baixos. É exatamente o que o doutor Irã acabou de colocar. Venham com propostas. Eu, como cidadão, como eleitor, eu quero ouvir dos candidatos plano de governo, propostas sobre tudo isso que o senhor falou. O que é que vai ter para a saúde, o que é que vai ter para a educação, o que é que vai ter para a infraestrutura da nossa cidade, o que é que vai ter para o saneamento básico. Eu disse essa semana para um amigo que aquele político que chegar na cadeira de prefeito de Porto Velho e tirar a capital de Rondônia da liderança das cidades que menos têm saneamento básico, esse político nunca mais perde eleição aqui. Me permite mais uma? Vereador, quando o cara for pedir seu voto, pergunte dele. Você sabe o que o vereador faz? Se o cara não responder, ele quer emprego, manda ele embora. Exatamente. E por que eu falo do saneamento básico, Beni? Volto a dizer, é obra que político não gosta de fazer, porque é uma obra que fica debaixo da terra, depois ninguém vê. Entendeu? Então, essas obras bonitinhas, pintar meio fio, pintar a rua, fazer asfalto, ela é importante. Mas nós queremos obras que, de fato, tirem a nossa cidade desse quadro de menos de 5% de saneamento básico na nossa capital. Isso é um absurdo. E água potável é uma das prevenções de doença. Exatamente. Quanto que esse município não vai economizar se fizer isso? Então, olha, Porto Velho... E vai desafogar os hospitais e... Isso. Porto Velho, então, candidato, teve um crescimento desordenado, né? Todo mundo sabe. Eu fui um dia desse lá, eu não sabia que era Porto Velho aquilo ali, não. Eu fui para uma região aí que eu não conseguia voltar, rapaz. Impressionante. Entendeu? Então, crescimento desordenado. Vejam bem, vocês que estão pedindo para ser candidatos. Como tal, tem que conhecer Porto Velho. Pega lá o mapa do bichinho e começa a olhar. Onde é que tem a ponte que está quebrando, onde é que tem isso, aquilo outro, se tem atendimento médico, se tem vacina. Isso tudo é importante. Uma outra coisa que foi abandonado pelas autoridades, principalmente municipal, a questão das creches. Teve candidato aí anteriormente, até mesmo anterior ao Hildo, que prometeu não sei quantas creches, depois não cumpriu, entrou outra administração e nós precisamos. Tem candidato aí que não promete só creche, não. Ele promete lá dar mamar para criança, trocar fraldinha. Mas, rapaz, umas promessas assim impressionantes. E tem eleitor que cai, né, Beni? Beni, e vocês estão tocando num ponto muito importante. Por quê? Porque além de aqui na capital ter aumentado 2 cadeiras, então a gente não está falando mais em 21 vereadores. Nós estamos falando em 23 a partir da próxima legislatura. O vereador tem que saber qual a esfera de atuação dele. Isso. Tem vereador que a gente está vendo em vários municípios que estão falando em aborto, está tratando de questão de segurança nacional. Não vota nesse cara, porque ele não sabe nem o que dia que é hoje. Asfaltar BR. Né? Então, a gente precisa entender isso que o doutor Irã colocou, é muito importante. Primeira coisa, o vereador. Aquele jargão, ele fiscaliza e ele legisla. Não, ele não faz só isso. Ele pode sim pedir
ao prefeito, pode fazer indicação de projeto de lei que lhe falta autonomia, ele indicar ao chefe do executivo que faça determinada lei. Enfim, e não só. Aqui em Porto Velho, um vereador tem uma estrutura de gabinete muito melhor, é a melhor estrutura de gabinete de todo o estado de Rondônia. Quase se equivale aí a uma Assembleia Legislativa. Então a gente precisa entender que o seu voto, enquanto a questão da vereança, é muito importante, são aquelas pessoas, a partir aqui, moro em Porto Velho, voto em Porto Velho, então a partir do ano que vem, são aqueles que irão auxiliar, ajudar o crescimento e, quem sabe, a busca tão, que a gente quer da melhoria do saneamento básico. Então precisa saber e focar nos pontos que tem. E outra, não pode ter vergonha dos nichos. A pessoa que é de um nicho evangélico, ele tem que tratar as questões evangélicas. A pessoa que é do nicho do empresariado, assim vai. De cuidar de cachorro e cuidar de animal e não sei o quê. Cada um tem o seu nicho. E isso é muito importante, as pessoas precisam entender dessa forma. E outra coisa, meu estimado Joacir, o Joacir é o cara, eu não sei se eu vou ter dinheiro para contratar ele quando eu sair candidato. Mas eu vou. A gente faz uma vaquinha. Vou fazer uma vaquinha para você, porque esse homem daqui é o bicho, né? No direito eleitoral. Mas deixa eu lhe falar, uma das coisas que eu fico mais assim, preocupado, que o cara quando ganha, eu vou ser oposição do prefeito. Não tem que ser oposição do prefeito. Ele tem que votar nos projetos que são importantes para o desenvolvimento do município. Perfeito, doutor. Agora, porque eu sou amigo do prefeito, aí ele vai chegar, mandar para mim votar um IPTU de 300%, eu vou votar? Aqui para ti, ó. Aqui. Vou votar nada, meu irmão. Tem que olhar, porque os munícipes não aguentam mais ser tungados. Você tem que você tem que ser oposição daquilo que for benéfico para a população, para quem lhe colocou lá. Então, mas o problema da candidatura à vereança, ao vereador, é um negócio interessante. Quando é que começou para valer? Ontem, né? Ontem, 16 de agosto, o horário eleitoral gratuito começa dia 30, a partir do dia 30 de agosto. Dia 26, doutor João? Na TV, 10 dias depois, né? 10 dias depois, isso, dia 26, verdade. Dia 26. E dia 23 agora, tem a reunião do TRE com a Justiça Eleitoral, que vai fazer a divisão do tempo de TV exatamente para cada candidato majoritário aqui em Porto Velho. Muito bem, o que eu quero dizer com relação à candidatura para vereador, para mim, a eleição para vereador é o maior vestibular que acontece em todo o mundo. Não tem vestibular igual à eleição para vereador. Gente, eu já tenho tantos amigos que já saíram aí, já estão candidatos. Uma meia dúzia já veio pedir voto, eu estou esperando o restante. Então, você imagina essa disputa, gente, é um negócio impressionante. Tem família aí que tem 3 candidatos da família. E aí, como é que fica? É uma situação muito complicada, é difícil demais se eleger vereador. É até mais difícil do que um candidato a deputado estadual, federal, sei lá. Mas candidato a vereador é um vestibular. E geralmente é como você está falando, né, Bendy? Você tem ali vários amigos que estão pleiteando uma vaga e você às vezes até acaba votando naquele amigo pela amizade em si e não porque qual o plano de trabalho que um vereador vai apresentar para você para convencer você do seu voto. Diferentemente de um prefeito que ele demonstra o plano de trabalho, qual é o plano de governo que ele vai trabalhar nos próximos 4 anos. Mas é importante que a população entenda que você não pode simplesmente somente votar porque o cara é seu amigo. É aquilo que o doutor Irã bem colocou, o doutor Joacir. Você tem que ver a capacidade dessa pessoa enquanto estiver exercendo o seu mandato. E aí acontece aquela coisa engraçadíssima, o sujeito chega, Beni, sou candidato a vereador, estou pedindo o seu voto. Não. Não peça não, porque não voto em você.
Mas o que é isso? E a nossa amizade de tantos anos é por isso mesmo. É por conhecê-lo tão bem que eu não vou votar em você. É o meu argumento. Boa, Beni. Eu fui convidado, Beni, doutor, olha só, eu fui convidado 2 vezes para ser candidato a vereador. Uma pessoa foi na minha casa, inclusive, me convidar. E eu tenho um argumento mortal, Beni. Eu tenho um argumento. Eu disse, olha, eu não voto em mim. Aí como é que eu vou me lançar uma candidatura se eu não voto em mim? O que o senhor disse aqui, doutor Irã? Olha, veja não, bem. que o município o quê? Se salvou. O município. Não, mas eu jamais seria eleito. Eu jamais seria eleito. Mas olha, veja bem. O Joaci sabe mais até que eu, lógico, evidente. Mas quando o cara vem pedir meu voto, qual é a função do vereador? Se ele não souber dizer que ele tem... Olha, já vou dizer para você. Não fiscalizar e elaborar leis. Fiscalizar os atos do executivo. Se você não souber disso, irmão, que é emprego, vai bater em outra porta, não na minha. E só para a gente, Serginho, eu fui ver aqui na resolução, o horário eleitoral gratuito começa dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro. Mas tem horário definido aí? Aí tem de manhã, meio-dia, de noite. Não, mas aí... é bom orientar o... Mas é que é um pouco mais, vamos dizer, porque tem dias que vai ser majoritário e tem dias que vai ser proporcional. Não, então vai ter eleição de inserção e vai ter em bloco. Mas então, o horário é sempre o mesmo. De manhã no rádio e mais final da manhã na TV. Eu adoro o horário eleitoral, sabia? É divertido, né? Rapaz, cada figura, né, que a gente vê. Não tem coisa melhor na vida de que você melhor do que o programa de humorismo. Mas tem uns vereadores bons. E é bom que se diga, viu? Muita gente achando que ainda é a regra anterior. Hoje, não adianta você ter 10, 15, 20 partidos que só vai contar o tempo de TV e de rádio dos 6 maiores tempos. Então, do 7º tempo em diante, ainda que tenha, não é contado para aquela agremiação. Mas você não quer dar uma ajudinha para nós aí, dizer qual que é hora que é o horário político no rádio e na televisão? Não, a gente vai fazer isso aqui com a TV, pode deixar. Isso até porque vai passar pela gente. Não, mas não tem ainda. Os horários? Tem uns horários, te passo já. Eu sei que não dá para guardar tudo na cabeça. E à noite não vai ter, doutor? Só de manhã na rádio e meio-dia na vai TV. Ter também. À noite também. À noite é a hora que eu estou em casa. Agora eu recebi uma informação, inclusive de um partido político, que o horário começaria dia 26. Agora o doutor Joaci está trazendo dia 30, mudou a data, pelo que eu tinha sido informado. São 70 minutos diário para o horário eleitoral gratuito, né? As inserções são de 30 e 60 segundos para aquelas propagandas de inserções. E nas eleições gerais no município, o horário dos blocos é às 5 horas da manhã, às 11 horas, e depois das 11 às 18 e depois das 18 até às 24. E aí tem uns horários que vão ser colocados na TV e no rádio, que eu vou verificar aqui certinho para não dar uma informação errada. Vou pegar na resolução aqui. Perfeito, doutor Joaci. Mas, gente, olha aqui, ó. Os mais de 35 anos de experiência do Sindicato Médico de Rondônia foram fundamentais para ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar da classe médica e da população na região norte. Vejam isso. Olá, colegas médicos. Aqui é Flávia Lenze, presidente do CIMEB. Venho alertá-los sobre uma nova tentativa de golpe que está afetando a nossa classe. Recebemos várias denúncias de médicos que teriam recebido guias com supostas cobranças judiciais para o recolhimento de valores, prometendo o recebimento de precatórios futuros. Eu quero deixar claro que não há necessidade de recolhimento de valores para esta finalidade. O CIMEB não envia guias nem boletos para cobranças de despesas judiciais. Essas guias fraudulentas não contêm código de barras e a conta associada a isso é do Mercado Pago, o que não é um procedimento legítimo do judiciário. Pedimos que todos fiquem atentos. Não efetuem pagamento sem antes confirmar a veracidade das informações com o CIMEB. Se receberem qualquer guia ou boleto com imagens ou com o nome do nosso sindicato,
entre imediatamente em contato conosco pelos canais oficiais. Protejam-se, compartilhem essa informação com outros colegas. Para mais atualizações e informações, entre em contato conosco pelo telefone que aparece na tela. Muito obrigada. Muito bem, gente. Vários aqui, viu? Nas eleições para o cargo de prefeito, as emissoras vão veicular a propaganda eleitoral gratuita de segunda a sábado, ok? Das 7 às 7h10, das 12 às 12h10 no rádio, e das 13 às 13h10 e às 20h30 às 20h40 na TV. Tá, então no rádio são 10 minutos só? 10 minutos. E aí, obviamente, Como mais só, Beni? as inserções, Beni. Não. Aí as inserções dos partidos. Isso é fora, isso é fora. São em bloco. O programa... Das 7 às 7h10 no rádio. O programa... E das 12 às 12h10. O programa, o horário gratuito, que eu me refiro, é aquele que é o top da coisa aí, que é para candidato a prefeito. Exatamente. Tá? E por isso que eu estranhei 10 minutos de programa. A gente é acostumado a 30, né? Não é isso? Sim, diminuiu. Diminuiu. Então, ou seja, o papo de redação vai começar depois das 12h10, quando começar o horário eleitoral gratuito. Viu, Beni? Culpa do Beni, é culpa do Beni. Tu é sádico, né, Beni? Tu quer mais de que 10 minutos, Beni? Olha, seria bom, cara. Beni, olha, eu vou te contar, viu? Olha, eu vou te contar. Como é que é? Da confirmação dos candidatos. A prefeito. Quem é o repórter? Como? Ah, tá certo. Então vamos lá, né? Dia 16 de agosto, foi ontem, né? Teve início a propaganda eleitoral. Não, a campanha. A campanha eleitoral. A propaganda está errada. A propaganda começou também, mas a propaganda... Não, é um boca. probleminha no testículo aqui, mas vamos lá. Ontem, o início da campanha. Após o prazo de registro de candidaturas, em Porto Velho, 7 candidatos estão na disputa. Vamos ver a matéria, por favor. A partir do dia 16 de agosto, os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador podem fazer propaganda eleitoral. A divulgação pode ser feita nas ruas, internet e no horário eleitoral gratuito. Na disputa pela Prefeitura de Porto Velho estão 7 candidatos. O PDT, junto com a Federação Democrática, formada pelo PT, PV e do PCdoB, definiu Célio Lopes, tendo como vice a pastora Sila. O Solidariedade, que tem o candidato Benedito Alves, anunciou a sua candidata a vice, a médica Ana Cláudia. A candidata do MDB, Elma Tourinho, está com o advogado Tiago Ramos Pessoa. Já Léo Moraes, do Podemos, tem como vice a advogada Magna dos Anjos. Mariana Carvalho, do União Brasil, tem como vice o pastor Valcenir Silva, do PL. O candidato do Novo, Ricardo Frota, registrou a sua candidatura com o ex-vereador Jamil Jaglout como seu vice. O advogado Samuel Costa, da Federação Rede PSOL, confirmou a nominata majoritária com Liliane Rodrigues, presidente regional do PSOL. A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. O primeiro turno do pleito está marcado para o dia 6 de outubro. Se houver, o segundo turno será no dia 27 de outubro. Muito bem. Tá aí, então. O Beni, a minha mãe, ela... Depois de 70, parece que não é obrigatório mais votar, né? Mas minha mãe, com 90 e poucos anos, ligava para mim: meu filho, me leva que eu quero votar. Eu já li sobre o meu candidato. Aí ela ia lá e votava. Com 93 anos, ela exercia a sua cidadania. E é isso que todo mundo tem que exercer. Verdade. E aqui, só para a gente fazer um esclarecimento em relação ao testículo que você...
Eu acho que o que a matéria quer dizer é que a propaganda eleitoral ela passa a ser, pode ser feita a partir do dia 16. Por quê? Porque antes tem aquela hipocrisia de que a pessoa não pode pedir voto. Está todo mundo pedindo, mas que não pode pedir. E aí, a partir do dia 16, não. Está devidamente liberado pela Justiça Eleitoral a exposição da ideia, o pedido de voto, a exposição do número, de foto, da propaganda eleitoral devidamente regulamentada e lista, né? A propaganda no banner, na bandeira, no carro, nos adesivos. Pode camiseta? Muita gente vai falar, não pode. Camiseta só para a equipe que está trabalhando para determinado candidato. Não pode ter entrega de boné, não pode ter entrega de nenhum benefício. Então, isso acabou faz muito tempo. Nessas eleições, ainda vai ter uma eleição, uma propaganda de rua, mas certamente o canal maior de propaganda vai ser nas redes sociais. Posso fazer uma pergunta? Se eu chegar aqui sábado com um boné de um candidato, não pode? Aqui na TV não, porque pode atrair o prejuízo do artigo 45, que é a vantagem a um candidato. Mas se eu quiser andar na rua com um bonezinho, eu posso? Se você fizer e pagar do teu bolso, pode. Pode, tá bom. Muito bem, é isso aí. Doutor Joaci, eu tenho uma dúvida também. Assim como, um exemplo, como o pessoal fazia a camisa do Bolsonaro, lembra? Um monte de gente no Brasil fez e estava usando. Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Os partidos, proporcionalmente ao seu tamanho, podem gastar até R$4,2 milhões. 4 milhões 300 e pouco aqui na capital. 4.300. Então eu pergunto, uma candidata como nós temos aqui, com 12 partidos, ela soma os valores de todos os partidos? É um gasto só para todos. É um gasto só para todos. Muito bem. Porque, só para complementar, Beninho... Mas você fala mais que a boca. Mas também, o problema é que eu tenho que respeito, explicar para as pessoas estão me perguntando aqui, bicho. Tá, aí tu quer interromper o assunto, eu estou respondendo para o telespectador aqui. Utilidade pública, né? Mas o que eu vou fazer? Continue perguntando. Continue perguntando. Não, o Beninho me correu agora. Não. Viu? Não mande uma mensagem para mim perguntando que o Beninho não quer que eu falo. Mentira. É que ele fala, ele acha que o programa é só para ele. Começou a 1h34. 35 minutos. 35 minutos. Só deu o Sérgio. Joaci não fala. Doutor Irã não deixa fala. Eu falar. Aí, tô falando, Não, mas eu vou ser solidário com o Eric, Sérgio. Todo mundo está falando. Não, porque você fala também. Todo mundo está falando. Aí foi defender, pegou também. O presidente já uma patada. descredenciou todos. Não é brincadeira, gente. É que realmente a gente tem pouco tempo, mas eu falo isso aqui, não é, pelo amor de Deus. Estão aqui para falar mesmo e para informar os nossos telespectadores. É que é gostoso a gente encher o saquito deles de vez em quando. Sérgio, continua a pergunta que eu estava gostando. Tem mais informação? Cadê o professor Jorge Peixoto? É a minha pergunta. Tá certo. Olha aqui. Eu quero mandar um abraço ao meu querido irmãozinho Roberto Regis, que está acompanhando o programa, juntamente com a esposa Marinês e a filhota Roberta. Ô Regis, um grande abraço a você, a Marinês, a Roberta. Obrigado pelo carinho. Posso mandar obrigado também, pela amizade de vocês. Eu queria mandar um grande abraço para um grande colaborador do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, meu irmão Onofre. Um abraço, Onofre. Tá vendo só? Agora, na hora de mandar um abraço para os amigos, eles ficam calados, eles não têm amigo. Não, eu vou mandar. Eu queria mandar mesmo. Aliás, o meu pai, né, que sempre manda mensagem pro Everton. Todo sábado, ele certamente está nos assistindo. Beijão, pai. Te amo. Minha esposa também, que está em casa preparando o almoço. Já eu chego. Por sinal, você me deu uma grande oportunidade de me redimir com um grande amigo meu, Rogério, lá da finca, faz direito lá na finca, que me cobrou aqui quando eu mandei um abraço e não mandei para ele. Aí. Ele nos assiste todo sábado. Grande abraço, Rogério. Eu quero mandar um abraço, Beninho, ao Marlon Diego, que está nos assistindo, e questionar ele por que o pai dele, lá no Rio Grande do Sul, onde está vestindo uma camiseta vermelha do Inter, sobre a camiseta azul do Grêmio. Queria saber, é uma coisa surpreendente. O manto vermelho sobre a camisa do Grêmio. Que coisa estranha isso, viu, Marlon? Ele sai daqui e muda completamente. Eu só acho que vão te mandar pro RH por conta disso. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas diz que usar vermelho é vermelho
de vergonha. E de raiva. De raiva. Olha aqui, gente. Operação do Detran registra 83 motoristas embriagados e 43 prisões, não é durante o ano não, em uma semana. Vamos à matéria. Dados do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, em operação realizada do dia 5 ao dia 11 de agosto em Rondônia, registraram 740 abordagens, 367 notificações de autuação, 83 condutores embriagados e 43 prisões realizadas. É um número muito expressivo por um curto período e isso nos assustou muito. E 85% dos sinistros hoje poderiam ser evitados porque é falta de atenção, pessoas dirigindo com o celular na mão, prestando atenção, a gente brinca na paisagem lateral, né? E não é para acontecer isso. Na verdade, o ideal é que as pessoas tenham o máximo de atenção ao dirigir. A recomendação é que a sociedade tenha mais consciência e prudência no trânsito para evitar que mais sinistros aconteçam. Então a gente pede à população que tome os devidos cuidados, não saiam alcoolizados, não dirigam, não coloquem em risco a própria vida e a vida de outras pessoas que estão transitando na rua. São sinistros que a gente considera números altíssimos num período muito curto. Então a gente precisa realmente mudar esse panorama. De orientação. E aí o Léo Moraes, ele fez o grande. No carnaval, lembra? Você estiver alcoolizado, ligue que nós vamos mandar um carro de buscar. Porra, é isso. Inédito isso, né? Inédito. Não, e outra coisa. Ligava e o carro, lógico, evidente, como não bebo, fica fácil, né? Não precisei ligar. O sujeito que mais utilizou o sistema na época foi o Sérgio Pires com 13 ligações. 13 carretas. Coitado de mim. Eu não vejo uma cerveja há 2 anos. O que a gente precisa entender aí, eu acho que isso é importante, é que as mesmas pessoas que reclamam de muita coisa são elas que estão sendo autuadas aí por embriaguez. As que reclamam que não tem patriotismo, as que reclamam que isso, que aquilo, eles estão sendo autuados. E eles estão sendo aquelas pessoas que estão ensinando os filhos da forma errada. A gente precisa muito mais, Beni, do que... Claro, isso aqui precisa, mas precisa muito mais de educação. Isso. São gerações para poder aprender lá na frente que quando eu beber, eu posso beber, mas eu tenho que ou ir de táxi, ou ir de Uber, ou alguém me levar. Eu não posso pegar um carro e sair expondo a minha vida e a vida das pessoas a perigo. Né? Então, essa é a situação. Eu estou dizendo, eu posso beber, mas eu não bebo também, tá? Mas não vejo problema naquelas pessoas que bebem e depois saem com aplicativo ou com táxi, por exemplo. São responsáveis, ou colocam outra pessoa para dirigir. O mal que causa a gente tem visto aí, Brasil afora, pessoas perdendo a vida porque alguém está num carro muito caro, se acha acima da lei, acima da ordem, e aí vai tirar racha naquela pista, mata pessoas que estão, às vezes, trabalhando numa bicicleta, em cima da calçada. E aí? São vidas que são ceifadas por irresponsabilidade de quem não tem, e aí o filho que está aprendendo com ele. Não, meu pai bebe e sai no carro, isso é normal para ele. Então, não trate isso com normalidade, isso é repugnante. A gente precisa ser cidadão consciente da nossa responsabilidade. Beni, o que eu fico pensando em relação a essas campanhas de trânsito é a mesma coisa que eu penso em relação às queimadas. Quantos 1000 anos já tem campanhas alertando, por favor, não, se beber não dirija, queridinho, vem cá. Não está na hora de começar a dar porrada nessa gente, doutor? Peraí, ditador. Oh, meu Deus do céu. 20 anos fazendo a mesma coisa que não funciona, cada vez pior. Está na hora de começar. Mas Sérgio, fazendo a mesma comparação que você fez, são 20 anos em que o trabalho continua sendo feito e que eles continuam evitando vários acidentes acontecerem quando eles autuam essas pessoas que são pegas embriagadas no trânsito. É diferente de, por exemplo, a gente acabou de cobrar durante a semana na rádio, você cobrou aqui,
um posicionamento das autoridades em relação às queimadas. Vieram agora, o Ministério Público se pronunciou agora, o governo do estado reuniu agora. É muito bonito tirar uma foto dentro do gabinete, no ar-condicionado, com a equipe que se reuniu para tratar das queimadas. Mas a efetividade do que eles deveriam estar fazendo, que era fiscalizando, multando e autuando as pessoas que estão cometendo esse crime ambiental, isso não aconteceu até agora. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu fico constrangido, eu fico com dó, com pena do agente de trânsito e do policial de trânsito. O que mais ocorre nesta terra de Rondon é que, ao ser abordado, o cidadão dá uma olhadinha para a cara do policial ou do agente, bota a mão no bolso de trás e puxa uma carteirinha de filho do papai. O que acontece é impressionante. Beni, eu não sei hoje na atualidade se isso ainda funciona. Isso antigamente, de fato, e eu já presenciei, evitava muita prisão de filhinho de papai. Eu não sei se hoje isso acontece. Não só os filhos, os próprios pais. Os próprios pais. Tinham função relevante. Eu sou fulano. Né? Você sabe com quem você está falando? Isso eu digo pro Beni sempre quando ele me xinga. Sabe com quem está falando? E uma vez, é interessante, uma vez eu estava com minha esposa, a gente foi buscar um casal de amigos no aeroporto, deixamos no hotel e quando voltávamos, ali na 7 de setembro, a gente caiu numa blitz. E sem problema nenhum, fazia bafômetro, fiz, 0. Só que daí a pessoa que recepcionou parece que não ficou contente. Começou a procurar coisas, e aí o CRLV, cadê? E aí eu nem tinha percebido que o CRLV do carro, o carro estava em dia, mas eu não busquei o CRLV na época, né? E aí foi preciso alguém falar, não, o carro está em dia, não precisa, não, tem que autuar e tal, enfim. Às vezes também precisa ver o lado. Aquela propensão da autoridade em querer, às vezes, de alguma forma, achar um pisca-pisca ali que está queimado, uma coisa que tem tá o bom também. senso, tem né? O bom senso também. Abuso de autoridade. Então, e tem também a autoridade policial tem que conhecer o carro. Isso é fundamental. Eu tinha um Fiat Uno, praticamente 0. Fui parado numa blitz. A policial veio falar comigo. Luz alta, luz baixa, esquerda, direita, que esse negócio todo. Do step. Aí fiz tudo, ela voltou para mim e disse, eu sou obrigado a multá-lo, porque o senhor está com uma luz de ré queimada. Eu falei, como assim? Não, está queimada, porque não sei o quê. Eu falei, filha... Só tem uma. Tem um probleminha. O carro vem de fábrica com apenas uma. Como é que eu faço? Você está entendendo? Então, é preciso que o agente tenha conhecimento profundo para não fazer besteira. Nesse caso, ele tinha que conhecer pelo menos a legislação, né? E olha, é fundamental a abordagem. Toda ação corresponde a uma reação. Se eu posso estar errado, mas se eu não souber abordar a pessoa, a paulada vai vir daqui. Então, eu acho que qualquer agente tem que ter educação para abordar um cidadão. Primeiro que ele é pago com nossos impostos. Ele não está acima também de tudo. Então, agora, essas coisas aconteceu comigo. No negócio do cinto de segurança. Bonito, né? Sem cinto de segurança. Porra, cara. Mas, olha, o cinto de segurança é muito importante para o senhor, é para a sua proteção. Use. Eu sairia, muito obrigado. Eu entrei numa loja e saí rápido e não deu tempo de botar o cinto de segurança. Então, é o seguinte, uma blitz. Entendeu? Então, essas coisas é que não dá para a gente entender. A forma como ele aborda um cidadão, parece que o cara está acima do bem e do mal. Verdade. Aí não dá, meu irmão. E aí é importante dizer, eu que tenho alguns carros antigos, né? E aí tem a placa preta. Exatamente. Quando você tem a placa preta, é a placa do colecionador, pelo menos 80% de originalidade. Aquele carro, ele pode manter as originalidades de época. Portanto, se o cinto dele for abdominal e não de 3 pontos, se a pessoa estiver usando,
ela pode inclusive recorrer para dizer meu carro é original, tem placa preta e o cinto dele é abdominal. E aí, mas a autoridade certamente multa porque passa e vê que a pessoa não está com cinto de segurança de 3 pontos. E quando você é multado, que você está dirigindo com uma blusa preta e o cinto de segurança preto, o cara fala, tá sem. E você tem que provar que estava. O cara que está me multando, ele não está provando. Agora, quando eu for usar a blusa preta, eu vou colocar um cinto cor-de-rosa. Aí eu peguei. Você não me usar esse problema. Conseguiram destruir uma coisa séria como esse combate aos mas bêbados? é isso que eu ia dizer, que agora eu acho que de tudo que a gente falou, o importante é que o diretor Sandro está buscando uma coisa boa, Claro, que é conscientizar, né, e também reprimir. Olha, teve uma época, isso há muitos zerinhos lá atrás, que você vinha pela 7 de setembro, você não podia entrar à esquerda como chama aquela rua ali? Gonçalves É ao lado Dias. do Palácio. Da Presidente Dutra? Não. José de Alencar? José de Alencar ali, né? José de Alencar. Não podia subir ali. Que hoje ela só sobe, né? Hoje ela só sobe. Mas só... Aí eu fiz a besteira, eu vinha pela 7 de setembro, fui subir a José de Alencar. De repente eu ouço um sonoro apito. Era um policial de trânsito. Estacionei. Não precisava fazer aquilo. Eu fiquei constrangido. O policial chegou, prestou continência. Ótimo. Para falar comigo e me pedindo educadamente os documentos. Rapaz, eu fiquei num constrangimento, quase que eu falo para ele, meu amigo, me multa. Entendeu? Eu não tenho vergonha na cara mesmo. Não, mas olha, foi um negócio assim que nunca vou esquecer. Será que ele não conhecia o que saiu bolando contigo e ficou com medo, não? Não. Aquilo lá é mais antigo. É a fama, isso O aí é o Everton que levou isso é o valentão. a capivara. Exatamente. Se ele Na puxa a porta da Rádio capivara, Caiari. Cara, opa, é o Beni, eu vou, né? se ele puxa a capivara, eu tô morto. Mas é isso mesmo. Olha aqui, gente. Chove, não chove? Será que a partir de ontem vamos ter uma chuvinha aí de vez em quando para dar uma melhorada? Porque a situação do Rio Madeira não está fácil. Do Rio Madeira, dos poços na cidade, né? Estão secando. Acho que toda a cidade está sofrendo com essa crise hídrica, né? Nós lá na faculdade estamos com problema de poço também. Nós estamos tendo praia agora. É bem complicado, tá bem complicado. Teve um rio lá no Acre, ô Beni, que a lâmina d'água do rio foi para 2 centímetros. Meu Deus do céu. Aí é. Do rio? Do rio. Do rio. Gente, eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Presta. Pois bem, meus amigos, estamos de volta com o nosso papo de redação. Olha, situação no Rio Madeira. Meu Deus. Meu paizinho, ainda bem que ontem deu para dar uma folguinha, mas eu acho que não mexeu em nada com relação ao nível. A chuva, antes de chegar nos igarapés, acho que a água evaporou. Exatamente. Olha, veja bem, olha o que eu vou falar. Crise hídrica, tá bem, mas pior do que a crise hídrica, vai faltar tudo aqui, né? Essa BR-300 tem que sair, minha gente. Se não sair, vai acontecer o que está acontecendo hoje. Vai faltar tudo aqui em Porto Velho, Manaus, uma série de lugares. Mas não pode. Né? Quem sabe imitar? A Marina. É o Everton. Olha aqui, gente. Doutor Irã, quer dizer que o senhor está absolutamente certo. Até que enfim que eu ganhei um voto do Sérgio hoje. Eu ia votar nele para vereador, né? Viu? Mas eu não voto em mim, daí eu ia ter um voto só. DENIT realiza dragagem no Rio Madeira para garantir navegação e impulsionar a economia local. Serviço está sendo realizado nas proximidades de Miriti, lá próximo ao Maitá. Vamos lá.
A dragagem é um processo de desobstrução de bacias hidrográficas. Essa operação vem sendo realizada há pouco mais de 2 semanas em Miriti, nas proximidades de Humaitá, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O superintendente regional do DENIT, André Santos, destaca a importância dessa atividade para a economia do estado. Nós já investimos em cerca de 130 milhões em dragagem no Rio Madeira, o que culminou no crescimento de transporte de grãos aí de mais de 4 milhões de toneladas. Ou seja, em 2021 nós tínhamos ali cerca de 8, 9 milhões e em 2023 nós transportamos 12 milhões de toneladas de grãos do Rio Madeira. Mesmo com a seca histórica do ano passado, vale ressaltar, nós conseguimos transportar a safra recorde aí pelo Rio Madeira tranquilamente, graças ao nosso serviço de dragagem. A dragagem realizada pelo DENIT é baseada em estudos técnicos detalhados e no monitoramento constante do comportamento do rio. A aplicação de tecnologia avançada possibilita a remoção eficiente dos sedimentos, mantendo a navegação, mesmo que em condições adversas. Hoje nós temos um controle altamente tecnológico. Nós temos batimetria, multifeixe e monofeixe para todos os meses no rio. O que é uma batimetria? Nós pegamos praticamente o fundo do Rio Madeira, o leito, e nós escaneamos ele em 3D. E com isso aí é como se retirasse a água do rio. E nós vemos assim o fundo dele claramente, em 3D. E nós ali pegamos nosso canal de dragagem, que ele tem 75 na parte inferior do canal, é um trapézio, e 150 metros na parte superior. Ainda de acordo com o superintendente regional, a atividade será feita até o final do ano. Ele vai até dezembro, aí ano que vem, novamente no período da seca, ou dependendo, nós estamos em um processo de contratação de um novo contrato, que nós teremos algumas dragas diferentes, que são as dragas autopropelidas, que é a draga Hooper, que ela tem uma produção muito maior do que essas, que nós já usamos ela ano passado, e esse nosso contrato nós temos mais 2 anos ainda, então nós já estamos planejando para o futuro mais ações como essas, e muito mais eficientes por causa dessa nova draga que nós vamos contratar. Ele me chamou... Pois não. Me chamou a atenção a cifra que ele disse que já foi investido, que eu acho que isso é um investimento, 132 milhões. Quanto não daria para estender a nossa BR-319? Meu Deus do céu. Olha, bem colocado, viu, doutor? E eu queria... uma coisa também que me chamou a atenção. Quantas balsas que foram destruídas recentemente nos últimos anos pela Polícia Federal e o IBAMA, que poderiam hoje estar ajudando também, né? É verdade, mas olha só, o senhor perguntou quantos quilômetros. O cálculo hoje é que para cada quilômetro asfaltado, com bom asfalto, o custo é de R$1 milhão. Então poderia asfaltar 172 quilômetros da BR-319. Gostei. Você não faltou essa aula de matemática. Meu amigo, eu sou fogo para então, matemática. Um cara que tem muita dívida na praça, ele é bom de matemática. E juros. Me pergunta sobre juros, eu sei tudo. Ó, juros. Que eu negocio muito com o Banco Brasileiro. Eu vou lá e digo, juro que eu pago. E nunca pago. Em torno de 400 quilômetros, né, para ser... São 428 quilômetros o trecho do meio. Seria quase a metade dessa né? Bastante Entendeu? coisa. Em 2 anos de investimento com a draga, pagava o asfalto da BR. E essa dragagem, claro que ela tem utilidade, mas quando chega aqui mais perto de Porto Velho, é só olhar. O governador passou por cima ontem e mandou uns vídeos aqui. Não parece que não tem nada a ver com o Rio Madeira. É um riozinho aí, é um como é que chama? Um córrego. Gente, olha, eu tenho um amigo que esses dias foi para Manaus de carro, foi e voltou. Ele disse, Benito, é uma beleza a 319. Só falta dar um tapinha, pronto, está asfaltado. É só Viu? É só querer. Basta os nossos políticos se derem a mão e ir para lá, Amazonas, Rondônia, Acre, se reunir. Vambora, gente. Vambora. Poxa. Obrigado pelo carinho da atenção de todos vocês. Parar de falar já, né? Eu não venho mais nesse programa, não consigo falar nada. Um grande abraço. Até daqui 2 semanas. Sábado, Epa, que é isso? estaremos de volta. Tchau, gente. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência e continue aqui na programação da SIC TV, tá bom? Tchau. Eu quero que o Everton volte porque ele deixa eu falar.
E amanhã Eu vou fazer uma campanha para ir parar com isso. E amanhã tem Quando Bate a Quando Bate a Saudade, né? Saudade. Amanhã. Dia, 9 horas. Ao vivo e a Quando bate a cores. saudade, às Everton 9 da manhã. Leone. Bem lembrado, doutor José. Nosso Silvio Santos de Rondônia. É verdade, é verdade. Um abraço, Everton. Tá lá no jogo do Grêmio que começa às 3 horas da tarde. Abraço, Everton. Um abraço, professor Peixoto. Volte pro seu lugar. O Peixotão, né, cara? Professor, volte logo, porque eu não aguento mais o Beni sem o senhor aqui. Um abraço. É um ditador. Não, É uma língua de trapo, viu, velho? Deus me livre. Fala demais, Professor né? Peixoto, um beijo, um grande abraço, meu querido. Tchau, gente, um abraço. Abraço. Pois é. Vai sair.